Muito bom dia para você que está acompanhando as programações aqui do Grupo Séries de Comunicação. A partir de agora, neste sabadão, estamos no ar com mais uma edição do Sexo Nada Frágil, programa que vai ao ar pelas séries AM 1440, Positiva FM 90.9 e também ao vivo através do nosso canal no YouTube, @canal Grupo Séries. A partir de agora, junto comigo, Thalita Trenepol, estão elas, Daiane Gissen, Neca Trenepol Crestani, Jéssica Gomes e Isabel Centenaro. E sempre, é claro, com a companhia e o patrocínio oficial do Laboratório de Análises Clínicas da Unitá. Mudanças no clima provocam doenças oportunistas em crianças e adultos. Atenção aos sintomas de congestão nasal, garganta, tosse, espirros, febre acima de 39 graus, principalmente em bebês e crianças em idade escolar. Consulte o seu médico e realize os seus exames no Laboratório de Análises Clínicas da Unitá, que tem qualidade e confiança nos seus laudos. E claro, né? Lembrando que para esse tipo de exames você não precisa de nenhum tipo de jejum. Faça o seu orçamento hoje mesmo através do telefone WhatsApp 991 22 0846. Resultados precisos e laudos confiáveis é com o Laboratório de Análises Clínicas da Unitá. Também com a gente nos trabalhos técnicos nesse fim de semana está Camila Camargo. Bora dar o bom dia para as meninas que estão junto comigo para comentar sobre um tema muito importante, uma data que foi comemorada na quarta-feira dessa semana. Vou deixar para a Daiane introduzir o tema, mas antes cumprimentar a Isabel, que está de volta. Bom dia, Isabel. Ué, estou sempre de volta. Eu sempre acho que ela não vai estar, ela tá. Ela tá. Um bom dia a todos. Vamos ter uma linda conversa hoje, porque o tema é muito interessante. Teve essa semana o nosso dia, né, do meio ambiente. Então, com tudo que tem acontecido no nosso Rio Grande, eu acho que esse tema tem muito a debater. Um bom dia a todos. Jéssica Gomes, bom dia. Bom dia, Thalita. Bom dia, Isabel, Neca, Dai, aos nossos ouvintes e também quem está nos acompanhando nas redes sociais. Mais um sábado juntos para bater aquele bate-papo bacana. Neca Trenepol Crestani, bom dia. Pra variar, ela desligou. Bom dia, meninas. Tudo bem? Mais um sábado aí junto com essa galera. Bom dia a todos os ouvintes do Grupo Séries de Comunicação. Estamos aí para mais um debate importante para nossa comunidade aí e para quem está nos escutando através das ondas do rádio. Daiane Gissen, bom dia e já faça, por favor, o trabalho de fazer a introdução do nosso tema desse fim de semana, para a gente poder começar o nosso debate e exaltar ainda mais esse tema, ainda mais nesse mês que é todo voltado a isso. Bom dia. Muito bom dia, Thalita, Isabel, Jéssica, Neca, todos os nossos ouvintes aqui das emissoras do Grupo Séries de Comunicação, também nosso canal no YouTube, para você que está nos acompanhando em vídeo. Nesta última quarta-feira a gente teve então no dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. Também tem toda a campanha ao longo desse mês de junho, que é o Junho Verde, em conscientização à preservação do meio ambiente. É um dia comemorado, né, como o próprio nome já diz, no mundo todo e foi criado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, buscando trazer esse foco então em conscientização para o meio ambiente aqui no município e na região. A gente tem diversas campanhas acontecendo e, bem como a Isabel falou, a gente está vivendo um momento crítico aqui no Rio Grande do Sul de uma forma muito especial, mas a gente consegue ver os fatores climáticos já ao redor de todo o mundo, em outras regiões aqui do país também. Então é muito importante a gente ter essa conscientização e debater esse tema, porque a conservação do meio ambiente ela se dá em diversos fatores, né? São diversos níveis de conscientização que a gente precisa ter no nosso dia a dia. Vou abrir para as meninas também falarem do dia. Eu acho que a gente começa o bate-papo daí com o comentário também e a opinião da Neca Trenepol Crestani, que tem um programa bem interessante aqui no nosso município, né?
voltado ao meio ambiente. Então vamos deixar o espaço para ela falar um pouquinho, depois a gente também traz o nosso comentário a nível não só de Não Me Toque, porque são tantos pontos. Eu até conversava com a Dai antes da gente entrar no ar, e eu falei, Dai, nós temos que talvez delimitar um pouco o tempo, porque o meio ambiente é tão amplo, que tem tantas coisas pra gente debater, que 40 minutos de programa às vezes é pouco, né? Então vamos começar falando sobre o nosso município, sobre esse programa que já foi, né, através de uma lei, né, instaurado, já tem muitas coisas que foram feitas a partir dessa lei aqui municipal, e a partir disso a gente também traz as nossas opiniões e também o nosso bate-papo. Bom, Thalita e aos ouvintes, estando como vereadora em 2021, foi criado o projeto de lei do Legislativo que instituiu o calendário oficial de eventos no município de Não Me Toque, o Junho Verde. Então estamos indo para o 4º ano, aonde no mês de junho a gente trabalha a conscientização do meio ambiente, onde as crianças, que eu vejo que é muito importante a gente trabalhar nas escolas, né? Porque é onde é o nosso futuro. E cada mês, cada ano, no caso, durante esse mês de junho, a gente faz ações junto com a Secretaria da Educação, a Secretaria do Meio Ambiente, lá do Desenvolvimento, e a gente faz programas e ações voltadas para as nossas realidades e o que as crianças enxergam sobre o meio ambiente. O ano passado nós tivemos os imãs de geladeira, tivemos plantamos ali na Avenida Valdomiro Greff, lá no bairro Três Irmãos, indo para lá, nas escolas com mudas de árvores, né? E esse ano a gente pensou em fazer algo diferente, e aí um agradecimento especial ao Poder Executivo, ao nosso prefeito, às secretarias, principalmente a Secretaria da Educação, que abriu as portas para que a gente pudesse trabalhar com as crianças, né? E ao Poder Legislativo, a nossa presidente Ivanise também, que deu o ok. E esse ano, então, porque é bem complicado tu trabalhar dentro das escolas também, porque as professoras elas têm um ano letivo para cumprir, né? Então, a gente chega com o projeto e eles têm que fazer aquele trabalho durante aquele mês, diferenciar e ter esse tempo. E elas aceitaram com muito carinho. Então, é importantíssimo isso também. Então, esse ano vamos trabalhar com crianças todas da rede municipal. Vai ter passeios, vai ir na Estara para passeios, né? Com uma turma para conhecer como é a sustentabilidade, como que a Estara faz, né? Vamos ter passeios com maiores já, para eles trabalharem com as redes sociais, no caso o telefone, né? Eles vão tirar fotos e ver o olhar deles, vão passear aqui na cidade, e o olhar deles, como que é, o que eles enxergam com o olhar deles, para depois nós fazermos uma exposição. Os bem pequenininhos, a gente vai fazer um trabalho dentro da sala de aula, onde eles vão pegar esses litrão, vão pintar com carinha de bichinho, plantar uma mudinha de tipo endro, erva, chazinhos, que vai ficar para eles poder ter em casa também, né? E o principal, que foi lançado hoje de manhã também, aqui no Grupo Séries de Comunicação, hoje de manhã, eu estou perdida nos dias, foi lançado na quarta-feira, no Dia Mundial do Meio Ambiente, foi lançado, então, esse adesivo. É um adesivo para ser colocado nos carros, aonde é a conscientização. E nele fala, o meio ambiente é o nosso legado, o que fazemos hoje impacta amanhã. Então, para nós podermos não trabalhar somente no mês de junho, mas continuarmos trabalhando durante todos os dias do ano e até o próximo junho, se conscientizar realmente o quão é importante a gente cuidar aonde vivemos, né? Só para reforçar, né, que essas tuas palavras, então, dia 5, na quinta de manhã, no programa do Antônio de Sadi, vocês fizeram uma bela explanação, né, que estavam reunidas ali, a Vanisa, você, a secretária da Saúde e mais uma... A secretária da Educação, a Educação Jo. Desculpa, né? E a Daiane, que ela é coordenadora. Então, foi muito bem explicado esse projeto, achei muito interessante, né? E tem tudo para dar, já deu certo, né? E tem tudo para continuar dando, porque é com os pequeninos que se começa, né? Que é fundamental qualquer projeto desse nível, desse tipo, começar com os pequenos, nas escolas, né? Claro que em casa se ensina,
e na escola se continua. Então, ele tem tudo para continuar, é maravilhoso, achei a ideia, assim, sensacional. Meus parabéns. Como a Jo, a secretária da Educação, falou, a Joselaine, ela diz, as crianças geralmente elas têm aquele olhar, aquele carinho pelo professor, e o que o professor fala é uma lei, né? Para eles levam para casa e para cumprir realmente. Então, trabalhar com as crianças, com os adolescentes, com os jovens é muito importante, porque realmente, em todos os sentidos, tu trabalhar com eles é o futuro. É o nosso futuro, né? É ali na frente. Então, o que nós deixamos de fazer, talvez a nossa geração, que não tinha tanta preocupação, agora a gente já está vendo que está tendo muito mais preocupação com o meio ambiente. Eu acho também. Que tudo depende como a pessoa é criada, em qual o local que ela é criada. A pessoa mais de cidade, que também muitos que moram em apartamento, eles não têm tanta oportunidade do contato com a terra, né? Então, às vezes, eles não conhecem uma planta, não conhecem um chá, não conhecem nada. Eu já posso dizer, a minha geração já é um pouco diferente, a gente se criou, então eu adoro a natureza, adoro a terra, né? Então tudo que eu consigo plantar, eu planto muito, planto tudo o que eu posso, porque o verde, a natureza é tudo, né? Eu acho que o que vale mencionar também, que vai ao encontro com o que vocês estão falando, mas que são os mínimos detalhes, né? Antes de talvez uma campanha, algo, eu acho que vai nessa conscientização do detalhe, né? Por exemplo, você jogar uma casca de bala pelo carro, você jogar a bituca do cigarro no meio ambiente. Uma latinha de refrigerante ou de cerveja pela janela do carro. Uma garrafa de vidro, aquelas de long neck, que é muito pior. Deixar no meio ambiente. Eu acho que são várias coisas que o ser humano já está habitualmente... como se fosse, é uma cultura, né? É uma cultura que está enraizada no ser humano e que isso é muito prejudicial ao meio ambiente. E a gente vê isso muito, principalmente se tu vai viajar de carro, tu vê as pessoas jogando pela janela do carro, tu vê que não se tem, né? É papel higiênico, é um descuido com o meio ambiente que começa aí. E eu acho que o mais importante da campanha é criar-se uma cultura que vai no início, né, da inserção daquela criança como cidadão, que é na escola, e aí sim trabalhar essa conscientização, de entender esses pequenos detalhes de que você não pode jogar uma casca de bala na rua, você não pode jogar uma casca de chiclete, né? Você tem que cuidar, e se você vê, você tem que juntar. A gente não junta. Ou vocês juntam? Me respondam, porque eu não junto. Se eu falar que eu tô juntando, eu tô errado. Agora tu vai pra Curitiba. As pessoas lá têm a cultura de que se vê algum lixo, elas juntam, colocam na sua própria bolsa e botam no lixo da sua casa. A gente não tem cultura aqui no Metoque nem de reciclar, nem de fazer a separação correta de lixo. Olha quantos problemas a gente tá identificando com essa nova empresa que tá coletando, que tá colocando, que não se separa nada, que deixam às vezes até os garrafas de quebrada, que correndo risco de um profissional tá se machucando para recolher o lixo. Então eu acho que é os pequenos detalhes que fazem a gente realmente ter uma certa preocupação com o meio ambiente, né? Eu acho que não podemos ir para os extremos, né? Eu acho que, por vezes, a grande mídia também coloca, né, como se o Brasil fosse o único país que desmatasse, né? Que o Brasil fosse o único país... Que a mata da Amazônia, meu Deus do céu, é só aquela que não pode acontecer nada. Então, eu acho que isso também é um extremo, né? Porque tem tantos outros países que não tem nem árvore. E nunca se tem esse olhar para esses países, esse cuidado com o meio ambiente. Então, assim, eu não sei qual que é o interesse maior com relação a essa área aqui no Brasil. Isso eu não concordo, mas eu acho que o cuidado com o meio ambiente, no meu ponto de vista, ele é nos pequenos detalhes. Começa no pouco, no pequeno, para te chegar num patamar mais amplo e mais genérico. Então, assim, a gente não faz nenhum pequeno, como é que a gente quer se preocupar com o grande, né? Agora tivemos essas grandes enchentes, né? Mas vamos considerar não Metoque, que não teve enchente. De vez em quando tem um bueiro entupido, por quê? Porque as pessoas jogaram lixo ali. Então, isso é um absurdo delas fazerem isso, né? Então, tudo que você joga, depois, quando chove, vai para os lugares que a água vai colocar, né? E vai entupir. Daí, depois, o culpado é o prefeito, o culpado é o secretário de obras, né?
Claro, né? Então, claro que temos que andar todo mundo junto, mas o primeiro passo é a população ser educada para ter o mínimo de cuidado e o mínimo de amor por aquilo que dá tudo para nós, dá tudo de graça, né? A gente fala, desculpa só te cortar você para falar, a gente falava, acho que na transição do Café com Notícias com o Central, que a gente está destruindo o nosso próprio mundo. Porque onde nós vivemos, nós precisamos disso. Nós precisamos de um ar puro, nós precisamos de terras que sejam férteis, nós precisamos de água potável. E a gente está destruindo o nosso próprio habitat natural. Precisamos de sombra, precisamos de lenha para queimar na lareira, no fogão. Então, como a gente tem que, de vez em quando, cortar uma árvore, a gente tem que também plantar, né? Não só destruir. E falando das crianças que elas aprendem também na escola, mas os pais também são um exemplo, né? Por exemplo, a criança está no carro e vê o pai jogando uma casca de banana, uma casca de bala para fora da janela, vai fazer igual porque acha que está certo. E aí também vai do pai ou da mãe responsável saber o futuro daquela pessoa, né? Porque sabe que está fazendo errado e também ensinar o filho, né? Esses hábitos, eu acho que nem a Thalita disse, realmente tem que começar nos pequenos detalhes. E é importantíssimo o que tu falou ali, Thalita, a respeito do recolhimento de lixo, porque realmente, assim, eu estive falando com o Felipe, porque com esse projeto nós também queríamos que eles falassem alguma coisa. E quantos anos nós estamos trabalhando, foi feito adesivos, foi feito imãs de geladeira para colocar sobre os dias de recolhimento, que é para separação do lixo. E as pessoas ainda não se conscientizaram da separação. Importante, que nem colocar uma garrafa quebrada ou um copo quebrado. Por que não bota dentro de 1 litro, fecha uma caixa, coloca que está quebrado? Porque assim, quem está recolhendo, ele está correndo. Hoje a pessoa está correndo ali atrás para pegar. Pega, bate numa perna, é um corte que dá. Aí a pessoa no outro dia não vai ter, ele não vai ter outra pessoa para colocar no lugar. É complicado. E ele disse que está bem difícil, não me toque, está muito complicado a respeito realmente do recolhimento, porque eles não estão conseguindo separar. Então, nesses pequenos detalhes e com a conscientização dos pais, realmente, né? Eu acho que vem de berço isso. Eu não vou fazer isso para o meu filho não ver que é errado e não copiar. Então, já vai conscientizando o filho. E é uma coisa não é de um dia, nem de um mês, é algo que tu tem que trabalhar o ano todo em cima disso aí. É como se tu estivesse batendo sempre numa tecla até que gravasse lá na mente, ó, nós temos que cuidar do que é nosso, né? Eu vejo que um dos grandes problemas que a gente tem é que a gente vem batendo nessa tecla do fazer o mínimo há anos. Eu lembro de quando eu era pequena e estava na escola que se debatia a separação de lixo como algo mínimo. E eu saí da escola faz um bom tempinho já estou mais velha. Então, eu acho que a gente deveria evoluir a cada ano e conseguir fazer essas campanhas irem para frente para parar de falar do mínimo que é a separação do lixo, o cuidado com o meio ambiente, com a limpeza do local onde a gente vive. E a gente sempre acaba voltando porque o pessoal não consegue fazer um mínimo, que é separar o seu lixo dentro da sua casa, pensar no pessoal que está fazendo o recolhimento do lixo para ninguém se machucar, dar o destinamento correto para o lixo. Muitas vezes as pessoas realmente só descartam coisas. Eu sou de Carazinho, então lá o nosso sistema de lixo é um pouco diferente. A gente tem os containers, tanto nos bairros quanto no centro, e a gente vê que não existe respeito nenhum na separação do lixo orgânico com o lixo seco. Então os dois ali, um do lado do outro. As pessoas jogam roupas, simplesmente jogam ali para dentro, o resto de construção. Então, a gente está passando há anos falando do mínimo e não consegue nem ter essa conscientização. E aí é o ponto, né? O que fazer para se ter uma conduta diferente, né? Porque eu falava, inclusive, na transição também do café, eu falei, a gente tem que repetir. Parece que tu tem que repetir 30 vezes. Hoje, vocês sabem quais são os dias de coleta de lixo orgânico e não me toque? É que nem a Dai falava, né? Tem que falar o óbvio às vezes. Falar e repetir, falar, mas é o óbvio. Repetir. E nós estamos repetindo há 10, 15, 20, 30 anos. E parece que ainda não ficou claro que o meio ambiente precisa ser cuidado, que precisa, né? Eu acho que é os pequenos detalhes, é plantar uma árvore, é saber como é que funciona, né? Realmente o plantio de um vegetal. As crianças nem sabem disso. Hoje, uma criança da cidade não sabe nem que, por exemplo, tu tem que plantar, colher e plantar de novo.
né? Tu acha que é uma coisa que vai industrializado? Eu não sei vocês, meninas, há quanto tempo vocês separam lixo, mas eu separo a vida toda, porque também quem mora em apartamento às vezes é um pouco mais difícil, né? Eu, como moro em casa, eu já quando fiz a casa, no canto do terreno atrás, eu já fiz um lugar para colocar o lixo orgânico. E existem as minhocas californianas, que são aquelas vermelhinhas, elas... a gente colocou essas minhocas e elas comem todas essas cascas. Tudo que é orgânico eu coloco naquele canto lá. A gente fez assim com os tubos, né? Ficou arredondado, ficou bonito lá. E tem umas vegetação ao redor, daí também não, né? E essas minhocas transformam todo esse lixo orgânico em humus. E esse humus vai para as flores e vai para a horta. Então assim, eu descarto lá na frente o mínimo do mínimo, só o lixo seco, né? E daí então dá pouca coisa, né? Daí dá menos trabalho para quem recolhe também. Sendo que o orgânico você tem essa utilidade. E a maioria das pessoas joga tudo fora. Eu acho um crime jogar fora aquilo que vai se transformar em adubo. Quem mora em casa, né? Lógico, quem mora em apartamento, de repente tem algum lugar também, no próprio prédio, no terreno do prédio, num canto, que poderia também ser pensado nisso, né? Já deixo ali um alerta para o síndico, de repente, organizar um lugar, porque sempre tem num prédio também um lugar que tem uma grama, que tem uma vegetação, que tem uma flor, né? Até fazer uma hortinha. Acho que isso é fundamental para essas coisas irem acontecendo, né? Existe um sistema, Isabel, que em cidades maiores o pessoal já usa em apartamentos, principalmente para quem tem planta e gosta, às vezes, de ter até os temperos nos potinhos de planta, que é um sistema de compostagem em caixas. São feitas 2 caixas, uma que você vai colocando e a outra vai sendo transformada em humus e depois você troca. E essas 2 caixas você pode ter num canto do seu apartamento, na lavanderia, enfim. Não fica cheiro, não fica nada, é só um sistema com as minhocas ali de compostagem. Mas se botar na internet, se colocar na internet, tu vai ver a quantia de modelos que tem. Então não precisa botar dentro do apartamento. Eu vejo que essa caixa tem que ser colocada num lugar dentro do terreno do prédio, porque o prédio não é construído 100% no terreno, sempre tem uma folga, né? Então, num canto lá, colocar isso aí. É uma coisa, é um começo, né? Porque olha a quantia de lixo que dá um prédio. E aí vem a história que nem tu colocaste, né? Ali em Carazinho a gente já vê sobre esses containers, em vez de botar dentro, eles botam do lado de fora. Então, aí vem um cachorro, um gato. É a educação das pessoas. Aí vem os cachorros, eles abrem o saco, já se separa, porque os containers são bons, são ótimos. Desde que esteja dentro e realmente cada lixo no seu... Porque aí quando eles vão recolher, eles vão pegar o molhado, eles vão botar naquele dia, eles vão saber onde levar, o seco, aonde eles têm que fazer a destinação correta. Mas quando é que nem assim, até madeira, é que nem aqui no Metoque, a gente vai falar, terminou de recolher hoje. Foi lá no bairro tal, recolheu todo o entulho que teria de madeira, de sofá, de colchão. Que tinha no outro dia a pessoa coloca. Após 2 horas, foi constatado que 2 horas depois foi colocado no mesmo lugar mais um monte de lixo. Então, e aí? Cadê a conscientização, né? Esse sistema de container, só para complementar, na teoria, ele faz muito sentido e é lindo. O problema é que as pessoas não têm essa conscientização. Inclusive, a parte do lixo seco, que para depositar caixas, essas coisas, principalmente na parte central do centro, auxiliaria muitos catadores que só precisam passar ali e retirar o lixo seco que está dentro. É só tirar e levar para quem trabalha com a reciclagem. E não tem condições porque está tudo misturado e ninguém respeita nada. Então realmente é triste, né? Eu acho que também não. A gente, né, não trabalha com respeito em quase nenhum âmbito, né? Não seria no meio ambiente também que a gente ia encontrar esse tipo de respeito, né? As pessoas perderam um pouco a noção de que elas têm alguns deveres a cumprir para se conviver em sociedade, em comunidade, e por isso que a gente vê tantos casos, né, de realmente acidentes de trabalho em que profissionais estão fazendo o seu trabalho e se machucam, né? A gente vê, tu vê que as pessoas não têm nem o senso de saber que elas têm que colocar uma lixeira na frente da sua casa. Elas colocam no chão. O cachorro é um ser irracional, um gato, sei lá. É óbvio que ele vai tentar rasgar o saco, ainda mais se ele sentir cheiro de comida. Então, assim, vai disso, sabe? Ou então tu coloca bem no momento em que vai passar. Vai passar o meio-dia lá em casa. Normalmente passa o meio-dia. 11h55 eu boto lá e fico cuidando. Ou então compra uma lixeirinha.
né? Se tu não... Tu pode colocar ela... Não precisa ter a separação. Se tu separar o lixo, ele não saber qual que é o orgânico, qual que é o seco. Porque é visível. Tu consegue ver num saco de lixo, a não ser que sejam aqueles preto muito grande, né? Quando é orgânico, quando é seco. Então, eu acho que é as pequenas conscientizações que podem fazer com que essa cultura mude. Mas é uma cultura já... Porque, como a Day falou, eu me lembro quando eu ia no ensino fundamental de falar sobre quanto tempo demora para uma garrafinha PET, né, se deteriorar no meio ambiente. Quanto tempo demora para um saco um pacotinho de... não é pacotinho, é pacotinho de bala? Ou Saquinho plástico, afinal. Da bala, para ele sumir no meio ambiente. Um chiclete. Gente, chiclete, bala, bituca de cigarro. A gente já falava sobre isso no ensino fundamental. E parece que piorou. Parece que falar não adianta. Falando em bituca de cigarro, agora, essa semana passada, agora que passou, teve uma reportagem, acho que da China, né, ou do Japão, que mandaram um balão cheio de bituca de cigarro para outro... Foi a Coreia do Norte e para a Coreia do Sul. Não é de bituca, é de Era fezes lixo, mesmo. fezes, tudo misturado. Mas tinha um com bituca, parece, também só bituca de cigarro, parece. Foram 2 balões. Cara, olha a quantia de lixo que isso dá. Não é pouca coisa, né? Porque lá é uma questão que eles estão em atrito, né? Um é capitalista e outro é comunista, é outra situação. Eles estão fazendo isso para... É quase como uma iminente guerra, né? Uma forma de realmente repudiar o comando de um contra o comando do outro. Então, isso é uma cultura que é de lá. Mas eu acho que, olhando para o que a gente vivencia aqui, pode não ter balões de fezes, mas tem tantas outras coisas que são quase tão piores que, né? Só falando em lixo, então, aproveitando, fazer um pequeno comentário. A gente faz obras no loteamento Porto Belo e agora concluiu uma obra lá, já tem um morador. E no terreno em frente, do outro lado da rua, eles estão colocando lixo. Não lixo solto, lixo dentro de saquinho e estão jogando no terreno da frente. Aí, claro, chega um gato, um cachorro e rasga, né? E até um terreno da Vanisa, até esqueci de comentar com ela. Ela nem sabe, porque tem um pouco de ínso lá e tal, e é um lugar que ela não passa, né? Mas tem uma pessoa conhecida minha que mora lá e que comentou comigo, por cima, não é possível. Né? Que as pessoas são assim, não é meu, vou jogar. Fui lá olhar, sim, mas se é um morador de lá, por que ele vai querer isso? E se é um de fora, por que vai botar lá? Por que vai botar no terreno, bota na lixeira, bota, sei lá, em qualquer lugar, na beira da calçada que o lixeiro vai passar a pegar? Ele joga dentro do terreno. Então, assim, quem é essa pessoa? Lá está cheio de câmeras, uma hora dessa a gente vai descobrir quem é. E ela vai receber punição. Porque isso, tem que ter alguma infração, alguma coisa para isso. Porque é terrível, gente, a gente vê isso, que um ser humano faz isso. E, na verdade, essa questão do meio ambiente também vai de você manter o seu terreno, né? Se tu for olhar que não é toque, quantas notificações a Secretaria de Meio Ambiente tem que... Isso, daí só continuando, daí a gente contrata uma pessoa para ir lá roçar o terreno, daí ele chega lá e tá tudo aquele lixo, daí como é que fica? Ele vai tirar? Aí ele não quer limpar o terreno, roçar, porque tá cheio de entulho, tá cheio de lixo. Então prejudica aquele que quer ir lá limpar. Inclusive que tu paga para fazer o serviço, né? E que não quer fazer por causa disso. Que vai também nessa questão de você também se conscientizar, no sentido de assim, se você tem um terreno que você não construiu, que é baldio, você também tem a responsabilidade de cuidar, de não deixar criar isso, de não deixar as pessoas depois... É também tua responsabilidade, né? Se estão depositando lixo no teu terreno, eu acho que tem que ser denunciado. E tem que ser averiguado, né? Só que não tá... tem que olhar pelas câmeras, então, porque até então a gente não sabe quem colocou, porque a gente não parou para olhar as câmeras, né? Porque, gente, as pessoas não têm a noção, né? Elas estão passando do limite do que é teu para o que é do outro e como se fosse normal. Então coloque na frente da casa dela, né? No próprio terreno. Ah, não, mas daí na casa dela ela não vai querer, né? Só quando é no do outro, que daí o outro tem que limpar, né? Bom, esse é o nosso Sexo Nada Frágil, falando sobre esse assunto que foi comemorado na quarta-feira, no dia 5 de junho de 2024, Dia Mundial do Meio Ambiente. Todos os dias são dias de se conscientizar sobre esse tema,
que a gente precisa tanto ter essa conscientização, até porque sem um meio ambiente saudável não existe vida também na Terra, né? E tudo isso graças ao nosso patrocinador oficial aqui do nosso programa, o Laboratório de Análises Clínicas da Unitá. Lembrando que agora com essas mudanças de temperatura é importante você sempre ficar atento com alguns sintomas, seja ele de congestão nasal, a garganta está incomodando, você está com tosse, febre acima de 39 graus, ainda mais se forem bebês e crianças na fase escolar, na idade escolar, faça os exames, né? Garanta para ver se está tudo certo e tenha resultados precisos e laudos confiáveis com o Laboratório de Análises Clínicas Unitá. Para orçamentos, é só você entrar em contato através do 991220846. E lembrando que o Laboratório de Análises Clínicas Unitá tem sua matriz em Não É Toque e filiais em Carazinho e Lagoa dos Três Cantos. Comemoramos na quarta-feira o Dia Mundial do Meio Ambiente, mas a gente tem que reiterar que o dia de cuidar do meio ambiente é todos os dias, é nos pequenos detalhes. E eu acho que, como eu comentava, né? Por que a gente não pode se espelhar no que deu certo, né? Curitiba é um exemplo de cidade. É um exemplo porque lá você não vê lixo. Você não vê uma pessoa sendo mal educada e jogando, né, o seu lixo na rua. E por que no Meu Toque não copia Expo Direto também, que não tem lixo? Dentro do parque, né? Dentro do parque. Que é dentro do Meu Toque. Pois é, e por que no Meu Toque todo não copia o que acontece dentro da Expo Direto? Em uma semana, né? Uma das coisas muito importantes que na quarta-feira a gente falou também, que a Joselane veio com os dados, o programa Recicle nas escolas, né? Que é as crianças levarem as garrafinhas e todas as coisas, deu 14 ou 15 toneladas já recebidas. Então, gente, está dando certo. As crianças separam entre latinha, coisinha de garrafa, acaba sendo levado no colégio, colocado lá eles pegam o tagzinho e fazem. Então deu certo também. É um programa que está dando certo e fechando com chave de ouro praticamente, né? Então, realmente, por que nós não copiarmos Expo Direto Cotrijal para dentro do nosso próprio parque, né? O parque ali da Lagoa? Por que nós não levar isso ali? Então seria bem importante a gente poder fazer esses trabalhos, mas todos os dias, né? Se eu enxergar alguém, é minha responsabilidade cobrar. Por que tu tá jogando ali? Bota ali, essa lixeira tá ali, 10 passos de ti, bota na lixeira. Não deixa aquele monte de garrafa lá. Vamos trabalhar. Não precisar colocar alguém cuidando do parque para que as pessoas se conscientizem. Eu acho que a conscientização vem de cada um. Então, esse cuidado nós temos que ter para o nosso futuro, porque o nosso futuro depende do nosso cuidado também, dos nossos filhos, dos nossos netos, né? O mundo sobrevive se nós ajudarmos a sobreviver também, né? Eu acho que a gente pode até trazer, inclusive, alguns dados, meninas, sobre esse período para trazer, porque eu me lembro que quando podem até pesquisar o prazo que demora para alguns tipos de materiais que são mais comuns, né, de serem encontrados, né, nas ruas, jogados à la vontade no meio ambiente, porque eu me recordo que eram prazos, datas que assustavam, né? Não é uma questão de 1 ano, 2 anos, são prazos bem extensos em que aquele material demora para ter a sua decomposição e, né, voltar, enfim, ao zero, né? Então, assim, a gente tem que ter essa conscientização já em casa, né? Em casa você tem o primeiro exemplo, você vai ter esse exemplo em casa e ele tem que se consolidar na escola, né? A escola também tem um papel importantíssimo nesse quesito de reiterar o que é o dever de cada cidadão. E, depois disso, aí eu acho que vai de uma autoanálise de cada um, de saber onde é que tudo pode melhorar, né? Eu andei pesquisando aqui, então, o tempo de decomposição do papel é de 3 a 6 meses, dos panos é de 6 meses a 1 ano, da madeira pintada é de mais de 13 anos, filtro de cigarro mais de 5 anos. Um filtro de cigarro. Pensa. Nylon mais de 20 anos, o metal mais de 100 anos, o alumínio mais de 200 anos,
o plástico mais de 400 anos. 400 anos, um plástico. Então pega o plástico lá da garrafinha PET. É. E o vidro mais de 1000 anos e a borracha indeterminada. Por isso que tem a reciclagem, que é muito importante a separação. Começa com a separação e daí vem o outro processo que é a reciclagem, né? É fundamental fazer o reaproveitamento de todos esses materiais e jamais jogar na natureza. Me chamou a atenção a fralda, a biodegradável, tá? Ela leva 1 ano. A descartável, 450, 600 anos. A fralda. Então, pelo amor de Deus, nós eu temos não que colaborei com isso, porque usei de pano e lavava. Então, só um pacotinho quando ia passear. E olha os lubrificantes não se decompõem. Então, hoje em dia é só essa, né? Só essa, loucura. São números que espantam, né? Porque nem 4 vidas, né? Por exemplo, do plástico. Nem 4 vidas, né? 4 gerações tuas, Daiane, o plástico não faz se ter uma decomposição. Então tu pensa, né? Quanto a gente vê na rua, na estrada, nos locais. Gente, pra te ter ideia, uma coisa que me indigna é que muitas vezes isso acontece, não raramente. Você tá caminhando e você vê que tem uma lixeira do lado e a pessoa consegue jogar no chão. De pegar e jogar na cabeça, né? Não é verdade. Aí se tu vai lá e junto e faz, você é chata, você é isso, você é aquilo, mas a gente tem que ser, né? Eu acho que aí que tá, daí tu tem a interpretação de que tu é chata. Chata é ter esse autocuidado com o habitat que tu vai precisar viver, né? Aí eu digo, melhor ser chata do que relaxado. Importante, uma coisa que me chamou muita atenção, uma época viajando em Campo Grande, aonde é o lixo, onde eles colocam o lixo. É uma montanha, gente. É inacreditável quando tu passa na frente e vê aquela montanha de lixo. E os gases saindo, então parece que tá cheio de fumaça saindo. E aí tu vê as pessoas, que daí te dá uma tristeza, no meio daquilo catando lixo. Tá? Mas assim, ó, é gigante o tamanho parecia assim uma... Como é que eu vou dizer? É uma montanha, mas é uma montanha mesmo de lixo, né? Então, me chamou muito a atenção aquilo e eu acho que a gente tem que refletir muito. E quem não quiser, procure. Foi Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde nós passamos ali pelo lado e a gente viu. Eu achei simplesmente triste. Vocês têm ideia de a quantidade de lixo que o Brasil produz por ano? Vocês têm ideia? Querem chutar algum número? O Brasil inteiro, não. Querem tentar chutar? Alguma ideia? Não acho que vou nem tentar, chutando. porque vai ser absurdo. É em tonelada. Em tonelada. 80 milhões De toneladas. de toneladas de lixo por ano o Brasil produz. Eu ia só fazer uma colocação. Não tem mais quase local de aterro, né? Que Porque nem o a Neca aterro chega um falou, tempo que não tem, né? a gente não precisa ir longe para ver. Na minha época de escola a gente foi visitar lixão em Passo Fundo. É uma montanha de lixo, é muita coisa. E aí, falando na questão do plástico, leva 400 anos. E aí você pensa, você vai no banco, você toma um cafezinho, você toma aquele café em 5 minutos. Aquele copinho plástico, ele vai ficar na natureza por mais 400 anos. Que você usou por 3 minutos. E a gente produz 1 quilo de lixo por dia, aproximadamente, né? Cada um de nós. É muita coisa. Se a gente vai puxar os dados, assim, é impressionante. E aí é que tá o ponto, né? É os pequenos detalhes. Por isso que eu vejo, né? A gente tem que mudar a cultura, né? Com exemplos. A cultura tem que ser mudada porque ela tá muito enraizada, essa cultura de descuido, de desprezo com relação ao meio ambiente. A gente tem que trazer essa cultura através, é claro, de programas socioeducativos. Eu acho que a educação é tudo, né? A educação, ela pode mudar uma região, pode mudar um país, pode mudar o mundo, né? Então eu acho que a gente tem que trazer essa cultura de cuidado e principalmente de exemplo dessa questão. Você viu que alguém jogou um lixo? Você vai lá e você junta. Leva para sua casa, coloca no seu lixo. Começa a separar o teu lixo em orgânico e seco em casa, né? Começa a identificar quando você coloca um vidro na tua lixeira, né? Então, eu acho que é essas pequenas atitudes, sabe? Que realmente vão fazer a diferença
na questão do meio ambiente, sabe? Eu não acho que, às vezes, o macro vai influenciar no micro. Eu acho que o micro tem que começar. É no micro, é nos detalhes. E aí, sim, isso vai influenciar o macro. Eu vou continuar insistindo na separação, porque eu acho isso fundamental, que nem eu falei antes, separar e reciclar. Por que eu vou jogar uma garrafa de vidro no lixo, né? Porque assim, e não me toque aquele senhor que, lá no Arlindo Hermes, né? Que ele tem autorização agora também pro vidro, né? Então, se cada pessoa junta numa caixinha e vai, fim de semana, dá uma passeada lá e leva, não põe isso no lixo junto com as outras coisas, junta umas garrafas, o que for, e depois leva lá, né? Então, todo mundo colaborando um pouquinho, nós vamos ter se tu for mundo analisar, melhor. né, Isabel, tipo, olha quanta quantidade de garrafinha PET que a gente usa. De água, refri, suco. Eu uso quase nada, mas tem as garrafas de vinho, mas a gente reutiliza elas. Tá, mas é vidro daí? É, a gente Vocês reutiliza. usam vidro? Reutiliza. Não, então, mas a água, eu digo as água PET mesmo? Plástico. Eu não uso quase nada. A gente tem o filtro, né, para água, né? Eu tenho filtro, refrigerante dificilmente a gente toma, então toma um vinhozinho e a garrafa a gente reutiliza. Eu produzo menos lixo do que qualquer um. E aí, só para fazer uma colocação com relação a isso dos plásticos, o Brasil é um dos países que melhor reutiliza a latinha, que tem um alto índice de reciclagem de latinha. Em compensação, a gente ainda está muito atrás na reciclagem dos plásticos. Por isso também que existe aquela opção que, se você vai consumir algo descartável, optar pelas latas, que são mais facilmente descartáveis do que o próprio plástico. E aí, em sentido a isso também, agora começaram a vir as águas enlatadas em latinhas de lata, né, ao invés do plástico. A única coisa que eu acho que daí isso tem que ser conscientizado de quem vende isso é que, por exemplo, o valor que tu compra uma água, digamos uma água com gás, o valor que você compra uma água com gás, ele tem que ser igual numa garrafa de vidro para uma garrafa de plástico. Porque senão o ser humano vai pro mais barato. E hoje o mais barato é o plástico. Então, assim, pra gente também tem que ter essa questão da mudança também no preço. Tem que ter um chamativo. Infelizmente, o ser humano entra no bolso, né? Então, se tiver algo diferente que seja mais em conta, uma promoção, ou sei lá, o ser humano também vai buscar essa forma de utilização. E aí a gente já tem países, por exemplo, como a Alemanha, que tem um sistema de reciclagem para plásticos, que se você devolve os plásticos, você recebe o valor de volta, quase no mesmo sistema que a gente tem aqui com a moeda das escolas, né, para as crianças. Então, existem possibilidades, mas aí eu acho que precisa investimento do setor público nesse sentido também, a nível nacional daí. Eu ia falar, e não é só as garrafas de água, né? Vamos pegar aí só de detergente, como é que é o Comfort, de limpeza em geral, né? Mas É todo uma material. loucura. Olha É o tamanho uma dos plásticos e o que tu faz com aquilo, né? Aonde que se tu pudesse devolver, que tu tivesse R$1, eu acho que a pessoa devolveria, porque eu juntaria 10 lá, daria para pegar um outro. E aí não estaria contaminando, voltaria para a própria empresa que fez isso, para reabastecer. Porque, por exemplo, tu tirar um detergente, ou o detergente eu nem digo, mas eu digo esse Comfort de dentro da... Se tu só tirou, tu não fez nada, não colocou, recolocar um detergente de novo, um Comfort de novo dentro, não vai mudar nada. Então, para a empresa seria um custo menor. Tem formas que dá para se analisar para que tenha esse giro, né? Um giro. Porque assim, ó, hoje se tu vai comprar uma água com gás que tá numa embalagem de vidro, que hoje é mais fácil a reciclagem do que o plástico. Triplo do valor. O dobro o preço. E aí? Tu compraria? A gente às vezes tem que... Tu que trabalha, tu que é assalariado, tu ganha um salário, tu tem que fazer o teu dinheiro render. Então, assim, tem que ter esse estímulo também através das empresas. Sei lá, o governo federal estimula a empresa e a empresa vai mudar alguma coisa na hora da venda. E o consumidor final, que é a pessoa que está fabricando lixo, vai conseguir, daquela forma,
auxiliar também, porque é nas pequenas coisas, é que nem a gente conversava. Mas, meninas, infelizmente o nosso programa chegou na reta final desse sábado. Eu falei com a Daiane, eu falei, esse tema gera muito comentário, tem muito assunto para se falar, né? Dividir ele nas próximas semanas. Eu acho, fazer com que cada sábado a gente possa trazer um pouquinho mais sobre o meio ambiente, que é tão importante, né? E que nos permite estar vivendo no planeta Terra, né? É um contexto complexo e que na sua unicidade faz com que a gente possa habitar aqui e descobrir tantas tecnologias, tantas inovações, por que não também colocar a nossa expertise para ver uma forma de auxiliar também o meio ambiente. Vou deixando para vocês fazerem as suas considerações finais. Daiane Gissen. Muito obrigada, meninas, pela conversa neste sábado. Realmente ainda tem muito assunto para falar sobre isso, mas teremos mais programas também. Desejar um ótimo final de semana a todos e até o próximo sábado. Neca Trenepol Crestani. Um bom dia a todos, foi muito bom o papo de hoje aí, falar conscientização, né? E realmente tem muito o que se falar e a gente vai voltar a esse assunto. E que Deus abençoe a todos, tenham um excelente e um abençoado final de semana. Um beijo no coração de cada um. Jéssica Gomes. Obrigado, meninas. Mais um sábado a gente debatendo esse tema tão importante do Junho Verde, que a gente possa ter conscientizado aí o pessoal que está nos ouvindo, que está nos assistindo também através das redes sociais. Um ótimo final de semana e até mais. Isabel Centenário. Então, minha gente, vamos separar o lixo, vamos fazer uma hortinha no fundo da casa, vamos plantar uma flor, vamos economizar água, vamos fazer tudo para ajudar o nosso planeta, que é para nós mesmos que estamos fazendo, para nós, para nossos filhos, para as futuras gerações. Um bom fim de semana a todos e até a próxima, se Deus quiser. Esse foi o nosso Sexo Nada Frágil deste sábado. Na sequência aqui da nossa programação, você fica com o Frequência Máxima na Positiva FM, com o Lavote Italiana nas séries AM. E, claro, logo após esses programas, tem o Bom Dia Amigos em Cadeia, nesse fim de semana, com a participação especial do Osmar Carvalho e do Douglas Carvalho. Eles que são sócios proprietários da Metalúrgica Metaura aqui de Não Me Toque. Vai ser um bate-papo muito interessante, conhecer um pouquinho mais da história dessa empresa aqui do nosso município. E claro que a gente agradece imensamente ao Laboratório de Análises Clínicas da Unitá, que nos permite comunicar todos os sábados aqui no nosso programa. E lembrando que você que quer resultados precisos e laudos confiáveis, você tem que fazer o seu orçamento com o Laboratório de Análises Clínicas da Unitá. Telefone é o 99122-0846. E lembrando também que no Laboratório Unitá você tem também aquele cartão fidelidade, ou seja, cada vez que você vai fazendo seus exames, você ganha bonificações para os próximos que você vai realizar. Qualidade, ética, tecnologia você encontra com o Laboratório de Análises Clínicas Unitá, em Não Me Toque, Carazinho e Lagoa dos Três Cantos. Um excelente sábado a todos, que Deus abençoe o fim de semana de cada um de nós. Mais uma vez, obrigada Camila Camargo pela técnica nesse sabadão, e a você fique com a Positiva FM, com as séries AM, a programação é 24 horas juntinha de vocês. Um excelente fim de semana e até sábado que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau!